paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta noite, a live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado diariamente essa live, diariamente a live devocional diário, Momento com Deus. E hoje estaremos meditando na palavra de Deus que está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E o tema da nossa meditação é: o justo viverá pela fé. Vamos juntos meditar nesse texto bíblico que está no livro de Abacuque. Vamos meditar sobre esse tema: o justo viverá pela fé. Sobre o sentido, o significado, quando o profeta Abacuque, ele disse essa expressão: o justo viverá pela fé. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, você que está aí com a sua Bíblia, vamos juntos meditar no livro de Abacuque, no capítulo 4. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, é Abacuque, capítulo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vamos meditar neste versículo da palavra de Deus, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Para que todos entendam, vamos meditar desde o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Esse versículo: o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque, quando ele escreveu dizendo o justo viverá pela fé, ele estava falando ao povo como profeta de Deus sobre a necessidade de terem fé, de depositarem a sua fé, a sua confiança no Senhor. O profeta Abacuque falou com o povo sobre a necessidade que tinham em confiar totalmente em Deus, ter fé em Deus, tanto nos momentos que eles estavam vivendo, tanto nos momentos bons
como também nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos de providência e no momento também em que passassem por alguma situação em que a providência não viesse, mas para que, mesmo em circunstâncias difíceis, eles permanecessem crendo, confiando no Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis, para que eles tivessem fé, não só no momento da providência de Deus em favor deles, mas também no momento de dificuldade, quando a dificuldade viesse, também para permanecerem confiando, crendo no Senhor, com a fé depositada em Deus. Os israelitas estavam passando por um momento de injustiça. E o profeta do Senhor, ele falando com Deus, ele falou acerca do povo que estava sendo injustiçado. Ele falou, ele clamou, ele suplicou a Deus em favor do povo, para que o Senhor tivesse misericórdia do seu povo, da situação pela qual eles estavam passando. Eles estavam sofrendo injustiça. E o profeta, ele clamou a Deus, suplicou a Deus em favor do povo. E Deus, o Senhor, ele que responde, o Senhor que tudo vê, que tudo contempla, porque o profeta Abacuque, ele sabia que Deus, que é justo, ele agiria com justiça em favor do seu povo, que estava sendo injustiçado. E essa mensagem do profeta Abacuque ao povo de Israel, para que permanecessem confiando, para que tivessem fé, vivessem pela fé, permanecessem fiéis ao Senhor, confiando nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus, confiando que no momento certo as promessas de Deus se cumpririam, no momento certo o Senhor agiria em seu favor, lhes dando a vitória, lhes dando o livramento. E o profeta, ele falou com o povo para que permanecessem crendo, confiando no Senhor. Então ele disse, o justo viverá pela fé. Ele falou no sentido do povo permanecer fiel, permanecer na presença de Deus e também crer, confiar no Senhor. Porque confiando no Senhor, no momento certo, o Senhor iria agir em favor do seu povo. Eles estavam sendo injustiçados. Era um momento difícil pelo qual estavam passando. Mas o profeta, o servo de Deus, disse a eles para que permanecessem crendo, confiando no Senhor, não perdessem a fé. A fé faria com que eles se mantivessem firmes, com a esperança que a resposta de Deus chegaria, que a ajuda de Deus chegaria. A fé nos faz nos mantermos firmes. A fé nos faz termos esperança. Mesmo que os dias são difíceis, estamos só vendo problemas, dificuldades hoje no momento, estamos só vendo dificuldade, olhamos para um lado, para o outro, e muitas vezes não vemos saída, mas quando nós temos fé, nós confiamos no Senhor, a fé nos faz termos esperança de que tudo isso vai mudar, de que essa situação
que está difícil, ela vai mudar. De que o Senhor enviará o auxílio, o socorro que nós necessitamos. Os tempos são difíceis. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos tendo que enfrentarmos crises, dificuldades, problemas. Problemas você tem vivido no lar, no meio da sua família, em outras áreas da vida também. Os tempos são difíceis, mas o Senhor, na sua palavra, da mesma forma que ele usou o profeta Abacuque para dizer ao povo que viviam um tempo em que estavam sendo injustiçados, passando por um momento difícil, mas para que eles não perdessem a fé, a confiança no Senhor. Ele disse: o justo viverá pela fé. Ele disse isso porque aquele que vive pela fé, ele tem esperança. Aquele que vive pela fé, ele não para, ele não desiste, ele prossegue, porque ele tem a certeza que, mesmo hoje estando difícil, ele tem a certeza que amanhã será diferente. Ele tem a certeza que a vitória, a bênção da parte de Deus vai chegar. Ele vive pela fé. Ele vive sempre com a sua confiança depositada em Deus. Ele não deixa que os dias difíceis, os momentos de dificuldade, o faça desistir, porque a fé não o deixa desistir. A fé o faz ter esperança, a esperança para prosseguir, a esperança para continuar, a esperança para crer que as promessas de Deus irão cumprir, que a providência de Deus vai chegar. Hoje esse momento, hoje pode ser um momento difícil, de dificuldades, adversidades, mas aquele que confia, ele tem no coração a esperança que o faz ter a certeza que a providência de Deus chegará. Então o profeta Abacuque, ele disse ao povo: o justo viverá pela fé. E ele disse a eles para que não deixassem de confiar no Senhor. Ele falou para o povo sobre a necessidade de confiarem em Deus, tanto nas providências, nos momentos de fartura, prosperidade, como também nos momentos difíceis, momentos de dificuldades, adversidades. Eles não estavam passando, enfrentando um momento que estava sendo fácil para eles, não estava sendo fácil. Eles estavam sendo injustiçados, estavam enfrentando uma grande adversidade. Mas o profeta Abacuque disse a eles: o justo viverá pela fé. É necessário que tenham fé, que confiem. Mesmo que seja um momento difícil, é necessário que tenham fé para que possam ter vitória, para que tudo venha a mudar. É necessário ter fé. Porque o profeta Abacuque, ele sabia que se o povo andasse por fé, vivesse pela fé, isso quer dizer confiando no Senhor, com a confiança depositada no Senhor, eles não iriam desistir. Eles iriam crer e prosseguir com a certeza que aquela situação, por mais difícil que fosse, ela iria mudar. A fé nos faz termos esperança, esperança de que tudo vai mudar. A fé nos faz termos a certeza que a vitória vai chegar, que tomaremos posse da bênção, posse da vitória.
E quando o profeta Abacuque disse isso ao povo, observamos que o Senhor ele respondeu a Abacuque. Ele falou com o seu servo Abacuque através da sua palavra. O Senhor falou com ele, porque aquela mensagem de Abacuque era para que o povo confiasse no Senhor, mesmo naquele momento difícil que eles estavam enfrentando. O profeta estava dizendo ao povo para serem leais, fiéis ao Senhor e confiassem nos propósitos de Deus e que vivessem de uma forma diferente dos padrões daqueles que não estavam crendo. Vivessem de uma forma diferente dos padrões daqueles que estavam em desobediência, porque o padrão daquele que anda em desobediência é diferente, é uma vida diferente, porque a vida daquele que anda em obediência a Deus é uma vida regrada, uma vida cheia de regras que muitos criticam, não aceitam, porque os padrões do mundo são padrões diferentes dos padrões daqueles que obedecem e andam na presença de Deus. É diferente os padrões. E haviam aqueles que estavam andando de uma forma diferente, se corrompendo, andando conforme, podemos dizer, seguindo tudo que estava lhes sendo oferecido. Eram aqueles que estavam longe de Deus, longe da presença do Senhor, na maldade, na violência, em todo tipo de pecado. Mas o profeta Abacuque estava ali para alertar ao povo, para que permanecessem na presença de Deus, leais, fiéis a Deus, para que vivessem pela fé, vivessem confiando no Senhor e confiando nos propósitos de Deus, para que vivessem de uma forma diferente dos padrões adotados por aqueles que estavam andando no pecado, vivessem longe da maldade, da violência, longe de todo tipo de pecado, longe daquilo que desagrada a Deus, e confiassem no Senhor. Mesmo que estavam enfrentando momentos difíceis, o profeta, Deus o usou para falar com o povo, dizendo, mesmo que tudo estivesse para eles desmoronando, em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz em Abacuque 3, 17 e 18, você que já acompanhou o capítulo 2, agora iremos meditar no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 e 18, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Era o que o profeta Abacuque estava dizendo ao povo, para que mesmo naquele momento difícil pelo qual eles estavam passando, estavam atravessando um momento difícil, mas o profeta disse a eles para que vivessem pela fé, continuassem confiando no Senhor, crendo no Senhor
e permanecessem leais, fiéis a Deus, andando nos seus mandamentos, cumprindo com todos os propósitos de Deus, e permanecessem na presença de Deus, vivendo de uma forma diferente dos padrões, dos costumes adotados por aqueles que estavam andando no pecado. Um padrão diferente, um costume diferente dos costumes daqueles que estavam desobedecendo a Deus. E quando ele disse o justo viverá pela fé, ele quis dizer para que permanecessem confiando no Senhor, porque o profeta ele sabia que para vencer as lutas, adversidades, problemas que enfrentamos é vivendo pela fé, é crendo no Senhor, é depositando a confiança no Senhor para termos forças para prosseguirmos. A fé nos impulsiona, a fé nos faz prosseguir, a fé nos faz termos a esperança de que o amanhã será melhor, de que tudo vai mudar, de que tudo isso vai passar, essa luta, as dificuldades, momentos de adversidades irão passar. A fé nos faz permanecermos firmados no Senhor e com a esperança de que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: está escrito, mas o justo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glórias a Deus. O justo, ele permanece sempre confiando, e isso faz ficar firmado no Senhor, ter a esperança, a sua esperança depositada no Senhor. A palavra de Deus também em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. O significado desses versículos, quando o apóstolo Paulo ele cita o profeta Abacuque e ele traz essa palavra ao povo acerca da fé, acerca de permanecerem na presença de Deus, acerca de estarem firmados no Senhor. Porque a fé nos faz ficarmos firmados no Senhor. A fé nos faz termos esperança. Mas quando não há fé, o ser humano ele não tem esperança de nada, porque ele não crê, ele não confia, ele não tem fé, então ele não espera nada. Mas aquele que tem fé, que confia no Senhor, ele crê nas promessas de Deus, ele tem esperança de que Deus irá cumprir com as suas promessas, de que Deus fará uma mudança na sua vida, de que Deus entrará com a providência, que a vitória da parte de Deus vai chegar. Aquele que tem fé, ele prossegue, mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, ele prossegue crendo, ele prossegue com a sua esperança depositada no Senhor. E o profeta Abacuque, ele sabia que aquele era o momento em que o povo, eles necessitavam de ter muita fé, havia uma grande necessidade de que a confiança daquele povo estivesse de forma total e completa depositada em Deus.
O profeta Abacuque, ele sabia da situação do povo. Ele sabia que se eles não confiassem em meio aos problemas que estavam enfrentando, as lutas, dificuldades, adversidades, um momento difícil pelo qual estavam passando, sendo injustiçados. Ele sabia que se eles não confiassem no Senhor, não crescem no Senhor, eles não permaneceriam firmes, mas iriam desistir, desfalecer. Ele sabia que se faltasse a confiança, a fé no coração do povo, eles já não teriam mais esperança e iriam se prostrar, iriam desistir, iriam cair, voltar atrás. Mas o profeta, ele sabia que se aquele povo tivesse fé, a fé os faria firmar no Senhor. Se tivessem fé, eles iriam ter esperança. A fé iria impulsioná-los, dar a eles força, ânimo para prosseguir. A fé nos impulsiona, nos faz termos forças para prosseguir. A fé nos impulsiona, nos fazendo seguir em frente, não pararmos, não ficarmos prostrados, mas a fé nos faz ter a esperança de que algo melhor irá acontecer na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E também em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Também em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo, ele permanece crendo, confiando, e a fé o faz prosseguir. A fé não o deixa recuar, não o deixa desanimar, não o deixa desistir do alvo. A fé o faz sempre estar focado no alvo. A fé faz o justo ter esperança. Ele sempre tem em seu coração a esperança. Hoje está difícil, hoje estou passando por dificuldade, mas amanhã será diferente. Amanhã a providência de Deus vai chegar, a ajuda de Deus vai chegar. A fé nos impulsiona, a fé nos traz esperança. Você que está aí crendo, você que está acompanhando essa meditação na palavra de Deus, é porque você crê. E por você ter fé, você está aí firme, está firmado no Senhor. A fé tem mantido você firmado em Deus. A fé tem te sustentado. A fé nos faz viver. Me refiro ao sentido espiritual. A fé nos traz vida espiritual. O justo vive pela fé, porque a fé o impulsiona. A fé lhe dá esperança. A fé faz com que ele não desista. A fé nos faz estarmos firmados em Deus. A fé é que nos firma. A nossa fé, a nossa confiança depositada no Senhor nos faz termos esperança. A fé nos faz sempre olharmos para frente, sempre olharmos para o alvo,
nos faz estarmos focados naquilo que desejamos conquistar. Quando não existe fé, não há esperança. Mas se você está aí acompanhando essa live, é porque você tem fé. E a fé é que tem te mantido de pé. A fé é que tem feito com que suas forças se renovem. A fé que tem te dado esperança para seguir em frente, para não ficar prostrado, parado no meio do caminho. A fé é que não tem deixado você recuar, você voltar atrás, você desistir. A fé tem te impulsionado, tem te mantido firme no Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus. A fé tem te mantido firme mesmo em meio a lutas, em meio a circunstâncias difíceis. A fé tem te mantido firme e tem feito você ter esperança de que tudo isso vai passar. A palavra do Senhor também no livro de Tito, capítulo 2, versículo 12, confirma o que o profeta Abacuque, ele também disse ao povo, que eles não seguissem as tradições e regras daqueles que haviam adotado para a sua vida o pecado. Porque muitos haviam adotado o pecado para a sua vida. Muitos haviam deixado de Deus e estavam seguindo regras que não estavam agradando ao Senhor. Haviam deixado de crer, não estavam mais firmados no Senhor, haviam perdido a esperança, adotado regras que não estava agradando a Deus. E o profeta Abacuque disse ao povo para que permanecessem crendo, que tivessem fé, para que estivessem firmados no Senhor e não adotassem as mesmas regras daqueles que estavam andando no pecado. E em Tito capítulo 2, versículo 12, confirma o que o Senhor está nos dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, mesmo em meio ao pecado que vemos à nossa volta. O Senhor, ele está nos dizendo para que nós possamos renunciar à impiedade, concupiscências mundanas e vivermos neste presente século de forma sóbria, justa e de forma piamente, quer dizer fiel a Deus, em fidelidade a Deus, de forma reta, de forma justa. Também em Ezequiel, capítulo 18, versículo 9, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. É andando nos estatutos de Deus, guardando os seus juízos, procedendo segundo a verdade, iremos viver. Andando em obediência, Deus nos proporciona vida. E também Ele está dizendo para andarmos, vivermos pela fé, confiando e sempre firmados no Senhor, com a esperança de que as promessas de Deus irão se cumprir, de que o melhor irá acontecer no nome do Senhor. Vamos agora juntos buscarmos a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê força para nós não adotarmos as regras que desagradam a Ti, para não, Senhor meu Deus, seguirmos costumes que
te desagradam, mas para que possamos andar na tua presença, nos santificarmos e termos uma vida separada do pecado, uma vida, ó Deus, que venha agradar a ti. Que seja o teu Espírito Santo, ó Deus, a trabalhar em nós, que seja o teu Espírito Santo a nos conceder força, a nos ajudar, a nos afastarmos, Senhor meu Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que não agrada a ti, que não agrada o teu Espírito Santo. Ó Senhor, suplicamos também, ó Deus, nos faz andarmos, ó Deus, em fé, permanecermos em fé, permanecermos, Senhor meu Deus, firmados, crendo no Senhor, firmados no Senhor, andarmos na tua presença, nos faz termos fé, termos esperança de que coisas melhores irão acontecer, de que o Senhor, meu Deus e meu Pai, irá enviar o socorro, a resposta que necessitamos, irá entrar com a providência que necessitamos. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Peço que vocês compartilhem essa live devocional diário, Momento com Deus. O tema de hoje foi O Justo Viverá pela Fé. Logo mais a live da madrugada, a partir das 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha A Unção que Despedaça o Jugo. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar essas lives, compartilhar nos grupos aí do Facebook e também você que está acompanhando hoje essa live pelo YouTube, se inscreva nesse canal, deixa também aí o seu joinha. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.